Oi, vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 64 anos, de pele branca, cabelo branco. Eu estou usando uma camisa vermelha e eu estou na frente de uma pequena estante de livros. E eu uso óculos. E vou passar agora para a Luísa fazer a autodescrição dela. Luísa. Olá, gente. Minha autodescrição: eu sou uma mulher negra, de cabelos trançados, de cor preta, com penteado de trança em forma de coroa, roupa vermelha, ah, joias douradas e no fundo uma parede cinza com quadros. Oi, gente, eu sou Dulce. Eu sou também uma mulher negra, tenho cabelos pretos, na altura, um pouco abaixo do meu pescoço. Também, como as demais, estou usando vermelho. E atrás, na minha parede, eu tenho um vaso de flores. Feitas as audiodescrições aqui, vamos começar a conversar. Isso aqui é uma conversa, né? Então a gente começa colocando o tema dessa conversa, que é como voltar a ser humano. Porque a gente sente que a gente já foi mais humano. E se não foi, perdeu ainda, está menos ainda. E por que que isso acontece? A gente pode olhar para razões do entorno, né? Não, porque na pandemia a gente ficou trancado e tal, mas eu acho que essa coisa vem de longe, vem de antes. E a gente vai procurar saber o que desumanizou tanto a gente. A gente tem medo do outro ser humano, a gente desconfia de todo mundo, a gente anda na rua como se estivesse cercado de inimigos, a gente entra na internet para desafiar as pessoas e já se sente desafiado. Parece que até aquela coisa da lei que diz que todo mundo é inocente até prova em contrário, parece que a gente age como se todo mundo fosse culpado até provar que é inocente. Então, essa animosidade que tem na gente hoje torna a gente desumano também. Eu não sei se a Luísa pensa igual. Luísa, você sente no ar essa desconfiança, esse clima de que todo mundo está contra todo mundo na internet, então você deve sentir muito isso, né? Você tem muito seguidor, interage com muita gente. Te acontece, Luísa? Pois é, Rosana, é muito complicado esse momento que a gente vive, que a pandemia ajudou a gente a nós nos isolarmos, né, enquanto pessoas e nos digitalizarmos cada vez mais. E esse processo de humanização, ele acaba se perdendo. E é muito complicado também pelo contexto geracional, né? Aí eu falo da minha idade e da relação que os millennials têm com a rede social, que por um momento ele aproximava quem estava longe, mas começou a distanciar quem está perto. Então, a gente começa a entender um recorte de geração que como que a gente lida com o ser humano, com quem está perto, com as relações. E é algo que a gente está realmente aprendendo a se desafiar, até com o contexto que a gente vive agora de retomada gradativamente de algumas atividades pessoais, e a gente começa a ver as consequências desse tempo em que a gente ficou isolado, que a gente ficou sem ver pessoas, que esse contexto social ele foi aí danificado, né? Tem desde as crianças, que é a síndrome da cabana, né? Que falam, a doutora Carmen depois pode falar muito melhor sobre todos esses contextos, mas eu vejo assim, amigas com filhos, o como elas viveram uma questão, quem tem relacionamentos na minha idade, viveu também outros pontos de outras dúvidas, e mulheres como eu, que passaram esse tempo todo solteiras e trabalhando e numa relação social muito restrita também, como é voltar, como é essa questão de retomar essa humanização das atividades da vida. Então, é um desafio mesmo geracional e de muitos contextos aí para a gente debater. A gente ainda interage com pouca gente ao vivo, né? Perdeu o abraço, mas a doutora Dulce, que eu vou chamar de Dulce, tá bom, Dulce? A Ótimo, Dulce, no ótimo. trabalho dela, ouve muita gente com problemas psicológicos, de saúde mental, que tá. Qual que é o sentimento que você acha que está mais por trás dessa indústria que você sente? É medo do futuro? É esse medo que gera esse sentimento de desconfiança? Assim, o que você acha que vem? Qual o sentimento que está por trás assim, disso? Obrigada, Rosana. Ah,
Sabe, eu concordo muito com o que a Luísa trouxe. Eu penso que no nosso tempo a gente meio que se perdeu, sabe? Eu acho que na tentativa da gente se adaptar a esse mundo super agitado, com uma velocidade absurda que a gente vive, e a gente se especializar, trabalhar o tempo todo, ficar on, né, 24/7, eu acho que a gente se perdeu. A gente perdeu a nossa humanidade, né? E com isso, a gente está cada vez mais, é que eu digo, cada vez mais interagindo bem com a máquina, cada vez mais alfabetizado na relação digital e cada vez mais analfabeto emocionalmente, sabe? Cada vez mais empobrecido emocionalmente. Tem um autor que fala que com essa vida corrida que a gente leva, mesmo na pandemia, mesmo quem está, por exemplo, em home office, ou quem está sem trabalho, mas batalhando para ganhar a vida como for possível, ele diz que a gente vive hoje em dia quase que deslizando pela vida, como se a gente tivesse andando, sei lá, escorregando de patins no gelo, sabe? Sem parar, sem prestar atenção no outro, no que o outro está dizendo, no que o outro está pensando, no que ele está sentindo. A gente está muito autorreferente. A gente mal e mal, a gente olha para a gente, que eu acho que também não estamos olhando muito, não, para as nossas necessidades, sabe, internas. Mas se a gente não olha para a gente, muito menos para o outro. Então, o outro vira um desconhecido. E aí vem aquela frase de que... Não, fala. Sabe aquela coisa do inferno são os outros? Eu Sei. passo a ficar com medo porque é muito desconhecido. Eu sei lidar com o computador, com o meu celular, com as plataformas, com a planilha de Excel, mas eu não sei lidar com as emoções do outro e muito menos com as minhas. Isso faz todo sentido, porque a gente tem duas coisas, né? Primeiro que a gente lá no passado, no futuro que a gente imaginava no passado, os robôs, as máquinas iam dominar o mundo, né? Os robôs iam assumir tudo. Na verdade, nós estamos nos robotizando. Nós estamos trabalhando e agindo e sentindo em função do algoritmo. Estava conversando isso outro dia. Porque vamos supor que a gente está aqui numa conversa e eu vou fazer uma pergunta tipo, sei lá, do coração de vocês e faço uma pergunta qualquer tipo, e vocês estão infelizes, como é que vocês estão? Mas é uma pergunta legítima. No Twitter e em outras redes, às vezes as pessoas fazem perguntas só para engajamento. Então começa, me fala da sua infância, qual era seu brinquedo? Ela nem vai ler as respostas, ela só vai contar quantas pessoas responderam. A pergunta não é do coração, ela não quer saber de verdade, ela não vai interagir, falar da sua infância, te ouvir. Né? Ela só quer ver quantas pessoas vão engajar. Então, a gente está se algoritmizando como uma máquina. E a máquina está tentando ser humana. A inteligência artificial tenta copiar o humano e a gente está virando uma máquina, né? Perdendo a humanidade. E às vezes eu acho, adorei isso que você falou mesmo, Dulce, que tem a coisa da velocidade, né? Porque a gente não foi projetado para isso. Nosso cérebro, o cérebro da gente foi projetado para navegar no mundo, para o movimento físico. A gente sente que alguém está olhando, vê um buraco no chão, então o cérebro é esse grande navegador 3D. A gente está vivendo em 2D, chapado numa tela, nem precisava do cérebro, né? Ele podia, não precisa nem usar. E a outra coisa, assim como eu sou roteirista, quando eu vou até construir um personagem de ficção, a primeira coisa eu começo a ver qual é a história dele. E parece que hoje a gente só olha e vê o número de seguidores, a pessoa, a aparência, se a gente acha ela feia, bonita, se ela é cafona, se ela não é, olha a roupa, tal. E nunca imagina como ela chegou até ali. Você vê uma pessoa que está trabalhando às vezes e você trata mal, ou gente que trata mal, sabe, o garçom, e você não olha a pessoa, não pensa que ele está trabalhando há 18 horas, não pensa no quanto ele ganha, de onde ele veio, que ele pegou 4 conduções para chegar lá. Tá. Você não consegue ver, além daquela imagem, tudo de vida que está por trás. Estou viajando muito, mas eu penso isso. Rosana, não está viajando, e eu sou uma pessoa que sou fruto muito desse digital, porque eu comecei a trabalhar com jornalismo antes das redes sociais,
E o digital, ele acabou me abarcando enquanto profissional, porque a minha geração ali que começou a faculdade nos anos 2000 e terminou em meados dos anos 2000, né, viu isso como um lugar de inovação, como uma potencialidade. Então, tudo era mato quando eu entrei. E hoje em dia eu gosto muito de falar que a rede social, ela é uma vitrine interessante para o nosso trabalho, para as nossas potencialidades profissionais, mas ao mesmo tempo também ela sequestra as narrativas, porque parece que tudo nasce a partir do digital e as histórias acabam se perdendo. E com essa algoritmização da vida que você mesma trouxe tão bem, a gente acaba invertendo a função da máquina. Ao invés da máquina ser a nossa aliada e nos ajudar a promover as conversas que a gente quer ter ou a impulsionar histórias que a gente acha que são interessantes, ela acaba sendo um lugar onde a gente se robotiza, a gente faz de tudo para caber nesse espaço e tudo que precisa, o que precisa para caber e estar ali se adequando. Então, é até engraçado, porque durante um tempo a gente via os debates raciais, de gênero, LGBTQIA+, como um amplificador dentro do espaço das redes, e hoje em dia a gente está se moldando para falar sobre essa conversa, porque o algoritmo ele já entende que não é algo tão interessante, que é algo que é polêmico, que é discurso de ódio, mas calma aí. Isso não é um discurso de ódio se a gente está falando sobre consciência das pessoas, conscientização. Por que quando eu escrevo a palavra machismo hoje em dia, quando eu falo algo do tipo, ou racismo, eu tenho que botar um arroba, eu tenho que melindrar essa palavra para que o algoritmo não entenda que o meu discurso é de ódio. Então, existe todo um movimento que a gente precisa ficar muito atento, que é a máquina, ela precisa operar para os seres humanos, né? E não a gente tentar caber nesse lugar que a máquina entende que é ser humano e acaba nos limitando, ao invés de nos expandindo e nos trazendo possibilidades. Dulce, você que ouve, você é uma ouvidora também de pessoas para dar orientação, né? Qual é o que você Aham. sente no teu termômetro de ouvir as pessoas, Dulce? Eu sinto que as pessoas estão clamando por ser ouvidas, está todo mundo precisando, querendo ser ouvido, mas não querendo ouvir, entende? E aí, nessa fala que a gente está tendo aqui, né, sobre o impacto da digitalização, o impacto dessa revolução tecnológica nas nossas vidas, o que eu fico pensando, sabe, Rosana? Na verdade, está nas nossas mãos a solução. A gente pode, quando vocês estão falando do algoritmo e tudo mais, claro que isso é uma grande armadilha, uma casca de banana para nos deixar enclausurados, presos dentro das nossas bolhas, dos nossos próprios pensamentos, né? Porque o algoritmo vai reproduzindo as nossas preferências, os nossos gostos. Mas nós é que temos o poder de mudar, tal qual você tem o poder de mudar um canal de uma TV. Está nas nossas mãos. E eu acho que, por outro lado, acredito que vocês também pensem assim, a informatização, na verdade, é uma coisa muito boa. O problema não está. Ele é um meio, ele é uma janela para o mundo, sabe? Ele abre cortinas, abre espaço e, de certa forma, talvez até mais democraticamente do que outros veículos ou canais de comunicação. A questão é que nós não conseguimos mais, a gente desaprendeu a fazer uma comunicação na qual eu conecto interesses, eu conecto necessidades, entende? Porque, vamos fazer um exercício aqui, se a gente tirar a informatização, se a gente tirar o computador, ou tirar o celular, todos os gadgets, e a gente for para um encontro onde não tem nada disso, será que a gente vai conseguir conversar? Será que a gente vai conseguir prestar atenção no outro? O que eu quero dizer? A máquina, ela só potencializou, Rosana, aquilo que você falou lá atrás, que a gente já vinha se distanciando das conexões humanas. E a máquina caiu como uma luva para potencializar isso, entende? Escancarou isso, né? Escancarou Ela isso, escancarou. potencializou,
Exato, mas por outro lado, a pandemia, em que pese que trouxe tanta dor, né? Mas se a gente puder ter sabedoria suficiente para aprender com a crise, talvez a gente possa olhar para trás e dizer, cara, como eu sofri o ano passado, por exemplo, quando a gente estava totalmente restrito, quando eu não podia ir para o meu trabalho para tomar um cafezinho com meu colega e conversar com ele. Como eu sofri quando eu não podia abraçar um familiar, etc. Então, acho que a pandemia trouxe também para nós esse chacoalhão para falar, cara, você não é uma ilha, você é um ser social. E você precisa da conexão. A conexão com Precisa, o porque outro, sem o outro você deixa sem o de ser outro nós somos humano, né? ninguém. Então vamos já para a sabedoria que você propôs aí, já vamos pegar a sabedoria aqui, vamos passar a sacolinha da sabedoria aqui para a gente ir recolhendo aqui. Eu aprendi na internet, adoro, amo a internet, te amo, sua linda. Fiquei triste, a gente às vezes ama uma pessoa, descobre que ela já morreu, que ela viveu, já morreu, você fica triste, né, que você queria abraçar a pessoa. Eu queria ser amiga do Marshall Rosenberg, que criou a Ah, comunicação não violenta, que é a pessoa mais fofa, assim, e né, é uma pessoa maravilhosa. E aí eu aprendi uma coisa muito simples, que, nossa, eu levei para a vida, e assim, agora reproduzo, já que ele não tá mais aqui, estão os vídeos só e os livros. Que quando você vai falar, às vezes, com uma pessoa de alguma coisa que você não gosta, ou que não caiu bem, ou, mas é uma queixa, né? Se você começar com você, não, porque você disse isso, porque você não veio, porque você. Já é acusação. O exercício é começar com eu. Então, assim, em vez de falar assim, porque você falou aquilo, eu não gostei, assim, olha, eu sou uma pessoa meio sensível, às vezes eu sou até meio melindrada, é o meu jeito de ser. E eu ouço as coisas, às vezes, de um jeito que pode não ser. E eu ouvi de você uma palavra que me incomodou, mas pode ser que seja o meu jeito. Então, eu queria que a gente conversasse sobre isso. Não tem um você. Não tem uma acusação começando com você. Então, você escreve um tweet, em vez de falar assim, eu achei você muito arrogante, falar, olha, não sei qual foi a sua intenção, mas eu li o texto e não bateu legal, o que será? Sabe? A gente. Tudo que a gente vai falar é julgamento, acusação, julgamento, acusação, julgamento, 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 acusação. Então, tudo. Não gostei disso? Como se o mundo, como se você fosse o centro do mundo e tudo é uma vitrine ao seu dispor para você julgar. Achei você feio, você é isso, não gostei. Né? A sensação de que cada um está no centro da internet e do universo conhecido transformou todo mundo numa criança mimada jogadora, que qualquer coisa se joga no chão e faz birra, joga no chão da internet, faz birra e quer as coisas do seu jeito. Qual é o seu aprendizado, Luísa, para lidar com isso, assim, inclusive com gente que tem comportamento de acusação, de julgamento, assim, qual é a sua sabedoria nisso aí para dividir? Bom, a minha sabedoria é realmente me questionar. E se desligassem a chavinha da internet? Como que essa postura dessas pessoas seriam? Como que elas reclamariam? Como elas questionariam? Se elas teriam esse lugar de coragem para serem agressivas no ponto que são, ou até mesmo de serem gentis e elogiar o trabalho das outras pessoas. Então, eu realmente gosto de fazer esse questionamento de como seria isso no espaço do offline, até mesmo para eu entender e absorver o ponto de crítica. Porque, óbvio, críticas construtivas são interessantes, questionamentos e provocações também, discordâncias também, tá tudo bem. Mas e aí, como que isso é feito? Né? Isso tem esse lugar agressivo, odioso, que a internet deu essa cama, né, para esse tipo de comportamento, eu não acolho de um jeito tão, enfim, tão empático quanto alguém que chega numa conversa como se fosse no olho no olho. Então, eu gosto muito de pensar essa dualidade. Assim, o que eu faria pessoalmente com uma pessoa? Eu tento aplicar isso no contexto digital e também para ouvir e acolher críticas, construções e debater e até discordar ou concordar com alguém.
Dulce, é humano, né? A gente brigar e a gente ter emoções, é tudo humano, né? Mas a gente não é mais caçador, neandertal, que vê o outro como inimigo que vai roubar a nossa caça e precisa matar o javali primeiro, sei lá. A gente não tem mais essa necessidade. Justamente a tecnologia veio para facilitar a vida e a gente poder, né, assim, interagir numa boa. Você acha que essa agressividade que está assim, a flor da pele de tanta gente, né? Essa agressividade Uhum. desnecessária, ela lá dentro vem de onde será? Da pessoa já desistiu de viver e com o tempo que sobrou ela resolve destruir a vida do outro? Vem de uma frustração, raiva, revolta? Da onde vem essa coisa que, né, que parece tão excessivamente Uhum. desumana assim em cima da gente? Rosana, eu Bom, acho, aí Rosana, vou usar. desculpa. Não, todo mundo Interrompi acha, a vamos lá. Dulce. Desculpa. Eu acho, para usar uma frase muito médica aqui, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que tem de tudo. Tem gente, Ótimo. né? Tem de tudo. Tem gente que pode ser frustração, tem gente que pode ser raiva, mas eu acho, e aí tem a ver mesmo com a necessidade da gente reaprender a se relacionar, sabe? Cultura da paz, aprendizagem coletiva. Não sei se vocês sabem, mas agora faz parte da base comum curricular, já acho que desde 2020, aprendizagem de habilidades socioemocionais nas escolas comuns. Aprender a de fato, a se comunicar, a ouvir, a entender qual a sua necessidade. Você falou, né, da comunicação não violenta. Eu penso que Isso. nós, nessa sociedade do desempenho, da sociedade da performance, onde a gente vive competindo para ter mais likes, competir para ser o primeiro, contaram para a gente, nessa maluquice capitalista, que o que importa não é o que você é o que você tem. Então, eu tenho que ter mais seguidores, eu tenho que ter mais likes, eu tenho que ganhar todas as batalhas, mesmo aquelas que não fazem o menor sentido, né? Então, eu acho que a gente é uma geração, e aí não são só os millennials, não é só a geração Z, todos nós que estão nesse caldo do século XXI, nós precisamos aprender a lidar com as nossas próprias frustrações, inclusive, sabe? E nem todas as falas agressivas precisam de resposta na mesma intensidade. Às vezes, a melhor resposta e o que prova a sua grandeza é o silêncio. E não estou dizendo cancelamento. Luísa, vamos escrever isso bem grande no outdoor, Luísa? Vamos. Exato, É aquele exato. respira fundo, conta até 10, sabe? Papo da nossa avó. Gente, a gente não precisa vencer tudo. A gente não precisa. Às vezes, a tua paz vale muito mais do que você destruir com palavras, que são as pedras da nossa era, você destruir o outro. De novo, qual é a necessidade dele? Qual é a necessidade de alguém que está brigando, do seu filho, do seu marido, até do seu oponente? Qual é a necessidade? É uma necessidade narcísica? É uma necessidade de se fazer melhor do que todo mundo? Talvez. Senão a gente vai todo mundo morrer e vai escrever assim na lápide. Aqui jaz alguém que tinha razão, né? Alguém que tinha Grande razão, coisa ter razão. né? Exato. Então, acho que nós precisamos mesmo aprender a buscar qual é a minha necessidade, dizê-la claramente. Eu tenho a necessidade de que você não seja agressivo nas suas palavras. Eu tenho necessidade de interromper esse papo agora. Vamos dormir com isto e amanhã a gente retoma, não é? E tudo bem. E tudo bem.
E até mesmo Eu acho que também é um pouco isso. acredito, né, no meu caso, enquanto essa construção de marca que o digital ajuda a promover, olhar muito para si, se auto-perceber ao longo desse tempo, porque quando a gente vê nas redes sociais, parece que todas as gramas de todos os vizinhos são mais verdes do que a nossa. Né? A gente que só vê os louros e os êxitos de todo mundo e a gente acaba se frustrando, parece que a gente não faz nada. Então, acho que a gente tem aí um lugar de olhar os nossos objetivos, traçar propósitos, né? Enfim, estratégias a partir dos nossos propósitos, para que a gente consiga também ter uma sanidade dentro desse espaço das redes, a gente consiga conviver bem, porque eu acredito que não é sobre sair de tudo isso, não é sobre a gente escapar do que fato, a rede social ela está aí, a gente pode conviver bem com ela, sim, ela pode ser nossa aliada, mas também a gente tem que entender o lugar de coerência e de sanidade, o que é para a gente importante olhar, o que nos inspira, versus também o que a gente quer para a nossa vida, aonde a gente quer chegar. Então, traçar esses objetivos, eu acredito que seja algo muito importante dentro desses novos profissionais também, dentro dessas novas profissões que o digital acaba abarcando e acolhendo. A gente se entender como marca é entender também esse processo de criar algumas estruturas para que a gente não caia nessa armadilha de achar que tá todo mundo melhor do que eu, sabe? Verdade. A gente fala tanto de modelo de é, comportamento, modelo de. A gente não está buscando modelos de humanidade, né? A gente está na era da influência, dos influenciadores, mas a gente Uhum. procura pouca influência de quem é realmente humano. Se você for pensar, até a gente fala quem? A irmã Dulce, né? A gente tem poucas referências. A gente acha assim que a Lady Di era boazinha, ela era princesa, mas a gente nem tem referências de pessoas muito humanas. Se perguntar referência de beleza, de inteligência, de sucesso, de dinheiro, a gente tem um monte. Mas cadê? Cadê os livros, as referências de pessoas que falam eu quero ser que nem aquela pessoa, que ela é muito humana. A última pessoa humana que eu lembro na política é o Suplicy. O Padre Júlio é assim a pessoa mais Verdade. humana e é atacado por ser muito humano. Tem gente que ataca o Padre Júlio, que mas também é humano demais, está ajudando pessoas na rua agora, não pode. Entende? Não, vocês não acham que está faltando? A gente tem que chegar, talvez, nessa próxima fase, se a gente conseguir, de ter influenciador de humanidade, pessoas né, que nos inspiram, porque elas são muito gentis, muito perceptíveis, muito empáticas. Cadê o influenciador de Acho. empatia, minha gente? Acho totalmente, Rosana, acho. E acho também, por outro lado, que sim, faltam referências para nós, especialmente na era, no momento em que estamos vivendo agora, então, nem se fale, falta referência, sim, né, de grandes figuras aí que tenham valores, virtudes e sabedoria, né? Para nos inspirarmos, mas acho, gente, que a gente também não pode, não é seguro se a gente esperar encontrar no outro ou nessas grandes figuras essa imagem de salvador ou de não. Se você fechar os olhos, se você se concentrar, certamente você vai encontrar próximo de você, na sua história de vida, alguém em quem você possa se inspirar. Alguém que era assim, alguém que era empático, alguém que tinha valores, alguém que tinha grandes virtudes, né? Seja a bondade, seja a justiça, a ética, a honestidade. E é por isso que a juventude tem esse chamamento para se engajar com causas que façam sentido. Porque talvez se a gente ficar esperando só no que já está posto aí, a gente vai se decepcionar. E não, existem coisas boas, pessoas boas, a gente às vezes é que os não bons às vezes são mais visíveis e ruidosos, entende? Mas eu penso que a gente tem que ter as nossas próprias causas, defendê-las,
defendê-las com força, com assertividade, mas pacificamente, porque aí vamos falar de, sei lá, de Mandela, de Gandhi, de quem vocês quiserem, Martin Luther King, pessoas que venceram pacificamente, que levaram, sim, uma causa para frente. E é isso que eu acho que todos nós podemos fazer, nem que seja dentro da nossa própria família, gente, na mesa do almoço de domingo, né? Ou na escola, no trabalho, aonde quer que você vá. Está na sua mão espalhar isso. E não é ser poliano, não. É ter sentido da vida. Qual é o meu sentido da vida? Quais são os valores e virtudes que eu escolhi para mim? É a bondade? É a justiça? É a ética? Então eu tenho que me endereçar para isso. Toda vez que você tiver num debate tóxico, desgastante, que te distancia dos seus valores, do seu sentido, faça como o Waze, recalcula. Sai daí. Recalcula a rota, né? Recalcula a rota, sai daí. Maravilhoso. Eu ouvi uma vez não sei se é uma parábola, se é uma história real, mas de um homem que estava à beira do leito de morte e perguntaram para ele se ele estava feliz com a vida que ele levou. E ele disse: eu devia ter sido mais coerente com o que eu queria ser. É isso. E olha que interessante essa conversa, porque ouvindo a doutora Dulce falar, entender que a gente, quando vê, se tivesse esses exemplos mais factuais de quem são esses influenciadores da humanidade, da empatia, talvez a gente colocaria essas pessoas num lugar muito idealizado. Seria uma construção que a gente iria se frustrar muito fácil. E quando a gente resgata na gente essa humanidade, esses propósitos e valores, a gente retoma na gente a consciência de que nós somos os protagonistas das nossas histórias. E isso, acredito que seja um lugar de cura para que a gente, que é tão impactado diariamente por tanta coisa na internet, nas redes sociais, e acaba perdendo essa humanidade, a gente se reconecte com a gente. E eu acho que esse é o ponto principal de quem realmente inspira e influencia bons valores, bons costumes que eu digo não pelo viés, né, tradicionalista, mas eu digo assim, boas coisas para nossa vida, sabe? Eu acho que é isso. Tem uma frase maravilhosa que diz que você é a pessoa que você estava esperando, sabe? Você é, e você pode ser essa pessoa. É claro que precisa ter bons exemplos, representatividade, sem dúvida nenhuma, né? Mas começando por cada um de nós e indo atrás daquele pequeno exemplo. Se o grande não existe, vá atrás do pequeno, né? E se oriente a partir disso. Pode ser sua avó, seu tio, seu professor, né? Espelhe-se nos bons exemplos. Lembrei daquela música I believe the children are our future, keep them, né? E ele canta no fim because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Acho que é esse amor que nos humaniza que a gente tem que buscar lá dentro, né? Que quando a gente tá, assim, eu falo, às vezes eu saio na rua para olhar crianças e bebês e cachorro. Porque você olha um bebê sorrir para você, é um triunfo. É um triunfo. Você fala, gente, eu sou uma pessoa legal, o bebê me ama. Ele sorriu para mim, né? Assim, a gente se sente tão feliz de conquistar uma alminha que olha isso, um sorriso, né? Um cachorro que te lambe, faz festinha. A gente fica feliz de ser amado, de que alguém gosta da gente, quer dizer, e é uma busca de amor, né? De falar, eu sou capaz. Tem a ver com de amor compaixão, e humanidade, né? E tem a ver com compaixão mesmo, né? A gente se dá um abraço, a gente se pegar no colo, né? Você sabe, Rosana, quando você fala, né, de olhar para um bebê, imagina uma cena, a mãe dando um banho num bebê, interagindo com aquele bebê, isso chama imagem em espelho, porque você pode ver que se a mãe sorrir, o bebê sorrirá.
Se o bebê sorrir, a mãe também. É uma coisa que eles entram em sintonia fina. Exames de ressonância conseguem provar que eles estão exatamente na mesma sintonia. Chegam a gastar a mesma quantidade de glicose no cérebro. De tamanha é a conexão que se estabelece. Então, é isso. Às vezes, quando você está muito chateado, muito... Sabe quando você se perde de você? Se descola de você? Vai para vai para um abraço. Pode ser sim num pet, pode ser num bebê, pode ser numa uma imagem da natureza. São todas essas coisas que nos colocam no nosso melhor e ressintoniza, né? E essa coisa da imagem espelho é fantástica. Pode ver, se uma pessoa te olhar com cara feia e você sorrir, a chance de você desmontá-la é muito grande. Assim como se você bocejar, ela também bocejará. Imagem espelho. E é Que muito incrível, Luiz, importante essa ia falar retomada isso. do afeto. Uhum. É importante porque acho que diante de todos os nossos ativismos, e nós, enquanto mulheres, e aí tem o recorte racial de mulheres negras que muitas vezes precisam se enrijecer diante da postura que o mundo exige da gente, que a gente lute, batalhe, pegar esses momentos de carinho, de amor, que parecem tão simples, eles são tão grandiosos no dia a dia e tornam tudo um pouco mais fáceis, né? Tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, mais leve. Isso é muito importante para que a gente não se cristalize, não endureça e não perca a ternura de viver. Porque se a gente perder a humanidade, a É gente vai isso, ser o ser quê? Um firme, robô ruim, assertiva. um robô burro, porque o computador. A gente. Não é? Se você vai virar uma robozada burra, que a gente sabe que acontece de ter muito bot burro, de Tem. gente que se comporta como robô burro. A gente sabe, burro e cruel. A gente não quer ser isso, não quer Sabemos. virar isso. Nem máquina Exato, inteligente. A exato. gente quer usar a máquina criada pela inteligência humana, que tudo isso foi criado pelo humano. O algoritmo foi feito pelo humano. Exato. A gente quer ser humano e usar o que a humanidade, a ciência e a inteligência humana construíram, né? É isso, né? Exato. E Usar que o os robô nossos ajude. diferenciais. Eu digo usar os nossos A- diferenciais, né? Como humano, a questão da conexão, a questão, né, do compartilhamento, é aquela história, né? A abelha nasceu para fazer mel. A gente nasceu para quê? Nossa, você falou Para isso, a gente já está chegando interagir. aqui nos 3 minutos finais para a gente deixar aqui nossas considerações, mas eu ouvi um podcast e que no podcast tinha a entrevistadora, tinha a entrevistada falou uma coisa da mãe, a mãe contou uma coisa que ela leu na Bíblia, e lá dentro eu pesquei um negócio que diz que, assim, né, uma coisa de religião, mas que Deus disse assim, que no juízo final, Deus perguntaria a você, e o que você fez com os seus talentos? Os talentos que eu dei, né? Porque o dom é do verbo dar, dádiva, são dádivas que a gente recebe, né? E o que a gente pode fazer com o nosso talento de humanidade para os outros humanos, Luísa? Acredito que criar nossas histórias sem ter medo da máquina, do robô, do digital e fazer com que a gente articule e conecte-se com o diferente, que a gente não construa muros e bolhas, mas sim pontes para dialogar com o novo, com o diferente, com o que faz sentido para a gente. Bonito. E quero ouvir de você agora, Dulce, que assim, que a gente faz para quais são os talentos que você tem e como você usa eles? Que já vi que são muitos, a gente já viu. Eu acho que é conhecer-se a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? Acho que é o primeiro degrau. O que me tira do meu melhor? O que me devolve o meu melhor, né? Ouvir atentamente ao outro, como se fosse, como se o que ele fala fosse tão importante quanto o que eu falo, né? E por fim, entender que a gente, quando tomar uma decisão, a gente tem que pensar: essa decisão está contribuindo para o todo? Essa decisão está contribuindo para o crescimento ou para o bem-estar da maioria de nós? Nós não somos uma ilha. Então, eu acho que é isso: é olhar para si, aprender de si
e aprender do outro. E buscar pontos de contato, pontos de daquilo que nos une e não daquilo que nos separa. Nossa, eu tô aqui presa, Luísa, não sei você, mas eu tô aqui presa na imagem do espelho e da boa sintonia. Quer dizer, seja a boa sintonia do outro, né? E busque a boa sintonia do outro. Exatamente. Isso. Então a Eu tô gente aqui chegou hipnotizada, gente. né, a gente está aqui concluindo assim a coisa mais antiga, que é a Grécia antiga, sabe assim, tempos socráticos do conhece-te a ti mesmo, e a gente está aqui na coisa mais antiga ainda de toda a filosofia do Oriente, que é de buscar boas vibrações e de good vibes, né? Exato. Acho porque que elas ressoam, né? Elas ressoam e contaminam também, não é só o mal que contamina. Como uma pedrinha jogada no lago, as boas vibrações, o bem também contamina, contagia. E a gente está encerrando que aqui. a maior tecnologia é ser espelho. É ser espelho. Isso é a maior tecnologia que a gente tem. Maravilhoso! É isso aí. Seja o melhor espelho para você e para o mundo. Então, nesse clima de amor e muitas good vibes aqui, a gente está terminando essa conversa de humanidade. Espero que a gente consiga contaminar com essas ideias e esse amor para todo mundo, porque é esse o objetivo do Rock in Rio, um Manorama. É juntar nossas humanidades diversas por tudo que nos une, que é o amor, né, gente? Obrigada, Luísa, obrigada, Dulce, obrigada para quem acompanhou, obrigado, Manorama. Luísa, beijo. Beijo, obrigada, Rosana, obrigada, Dulce. Foi muito importante conversar com vocês. Obrigada, Dulce, obrigada para você. E a gente encerra aqui Ladies in Red, todas as mulheres de vermelho. Foi coincidência, tá, gente? Aconteceu. Coisas da vida. Talvez Sintonia! Talvez para lembrar da linguagem do coração. Tá certo? Para lembrar da linguagem do coração. É o vermelho do coração e a sintonia da mulherada aqui. Beijo, gente. Exato. Beijo.